Gravando, então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar da outra parte de fisiologia vegetal, que é o capítulo 12, que a gente começa a falar dos hormônios das plantas. Pessoal, as plantas têm hormônios, tá? Igual o ser humano. Esses hormônios vão influenciar no seu crescimento, que nem influenciam no ser humano também. E é bem interessante isso aqui. Movimento vamos supor, já viu aquela história, né? Você botar uma planta, às vezes meio perto da janela, ela vai crescendo em direção ao sol. Isso tudo tem relação com os hormônios, tá? Então, olha só, o primeiro hormônio que a gente vai ver, e é dos mais importantes, é o que nós chamamos de auxina. Esse hormônio ele é muito importante, cara, tá? Ele vai ter várias atividades nas plantas. Então, vamos entender. A gente vai ver a relação das auxinas. Peraí que eu estou adiantando. É aqui, ó. Estava na parte da frente. Mas como eu estava comentando, um dos principais hormônios da planta é a tal da auxina, tá? Principalmente um componente dele lá que é chamado de ácido indolacético, é o AIA, tá? Ele tem as funções muito importantes na planta. Vai participar do alongamento das células, que é o que faz a planta crescer também. O movimento vegetal, que é fazer a planta crescer em certas direções. Enraizamento, né, de estacas. É negócio de fazer muda, sabe? É um processo de fazer muda. Dominância apical, isso aqui a gente vai ver também que bacana. E também o crescimento do caule da raiz. Então você pode ver que é um hormônio extremamente importante para a planta. Os 5 hormônios importantes e principais da planta: auxina, citocina, citocinina, etileno, giberelina e ácido abscísico. Então vamos começar com a auxina, na sua primeira função, alongamento celular. E você tem uma célula vegetal, tá? E o que acontece? Esse hormônio auxina, ele vai trabalhar na membrana plasmática aqui da célula, de forma que ele ajuda a bombear hidrogênio para dentro da célula. E esse hidrogênio torna as moléculas de celulose que fazem a tal da parede celular. As células vegetais são caracterizadas por ter uma parede muito dura, feita de celulose, que é um carboidrato, tá? Então a auxina ela tem um papel de bombear hidrogênio ali para dentro, e esse hidrogênio faz com que essas estruturas que formam as moléculas de celulose consigam se alongar, dando uma certa flexibilidade a essa parede de celulose. E aí, à medida que essa célula, por determinados motivos, absorve água, essa água vai formando uma bolsa lá dentro, que vai se expandindo, expandindo e acaba fazendo a célula alongar. Estão entendendo? Alguém teve alguma dúvida nessa função da auxina aqui? Do alongamento celular? Alguém quer que eu explique de novo? Se quiser, é só falar. Mas é bem simples. Segunda atividade desse hormônio. Quando nós falarmos de tropismos, nós estamos falando de crescimento. Tá? A auxina, pessoal, ela vai ajudar nos movimentos da planta. Isso tem relação com o seu crescimento. Aqui o que acontece, pessoal? A auxina, ela é um hormônio, escreve isso aí, é um hormônio fotofóbico.
O que é um hormônio fotofóbico? Fotofóbico é porque ele não gosta de luz, ele tem fobia de luz. Tá? Fobia, tem aversão. Ou seja, ele vê a luz e corre. Então escrevam isso aí. Auxina é fotofóbica. Um hormônio fotofóbico. Então olha só. Quando uma planta, a auxina, ela é produzida ali pelas células da planta. E aí vamos, se você pegar um caule, assim, pontilhadinho, que é a auxina, que recebe luz só na lateral, esse hormônio que está aqui, ele vai se migrando tudo para o lado oposto, tá vendo? Eles vão acumular tudo do outro lado, tá? Olha aqui, ó. Bateu a luz aqui, o hormônio vai migrar tudo para o outro lado. Ok? Deixa eu só ver se tem um gráfico aqui para a gente trabalhar. E aí, pessoal, o que acontece? Sabendo que a auxina é um hormônio que promove o alongamento vegetal, ou seja, vou botar aqui, né? Crescimento. Aonde tiver auxina em maior concentração, esse lado vai crescer mais que esse. Aqui tem mais auxina, aqui tem menos. Então, se a planta receber luz bem lateralizada assim constantemente, a auxina vai ficando só desse lado, esse lado vai crescendo mais, suas células vão alongando mais. Isso vai fazer com que a planta cresça torta. Vou pegar umas imagens aqui para vocês entenderem isso. Um ótimo exemplo. Olha essa planta, ela está do lado da janela. Ela recebe raio solar constantemente pela lateral. E aí, se a gente analisar esse contexto, vai ver claramente isso aqui, ó. Ela recebe muito na lateral, por causa dela estar exposta mais à direita dela, exposta à luz. Então, o lado que está com luz, a auxina corre dele. Então, a auxina vai migrar tudo para o lado esquerdo aqui da planta. E esse lado vai alongando mais, de forma que a planta vai crescer mais do lado esquerdo e do lado direito. Isso vai promover uma curva. Acaba fazendo com que ela cresça em direção à luz. Tá? Ok? E aí, o que acontece? Quando nós tivermos a planta crescendo em direção
ao estímulo, tá? A gente vai falar que a gente tem um tropismo positivo, tá? Quando a gente tem a planta crescendo contrária ao estímulo, tá? Nós vamos falar que a gente vai ter um tropismo negativo, um fototropismo negativo. Então, olha só, o estímulo que é a luz vem um lado direito. A planta cresce para o lado direito, então aqui eu posso falar que ela tem um fototropismo positivo, tá? Então a gente está analisando o caule. Vamos ver as raízes agora. Ó, você tem um caule e a raiz, o sol bate, ambos migram para o oposto da luz solar. A auxina que está muito concentrada do lado esquerdo, no caule, promove o crescimento do caule, mais do lado esquerdo, né, porque a auxina está aqui, do que do lado direito. Isso vai fazer com que a planta cresça em direção ao sol. Agora, já a raiz, né, ela se comporta diferente. O caule funciona assim, quanto mais auxina do lado, mais ele alonga, mais ele cresce. A raiz ela é diferente, ela precisa de uma pequena concentração de auxina para crescer. Se a auxina for em grande quantidade, acaba inibindo. Então, quando a auxina migra muito para o lado esquerdo aqui do caule, vai concentrando tanto a auxina aqui que vai inibindo o crescimento celular. E o lado que fica com pouca auxina, pelo contrário, ele cresce muito. Então esse lado vai crescer muito, a nossa raiz acaba entortando do lado oposto, né? O sol vem do lado direito, a raiz vai entortando para o lado esquerdo, tá? Isso tudo, galera, a gente conclui por causa de quê? A raiz e o caule necessitam de concentrações diferentes de auxina para crescer. Efeito Weyr, né, que é um dos hormônios que fazem parte do grupo das auxinas, que é o que faz esse crescimento. Aqui está o nível de concentração. E aqui está assim. Acima dessa linha promove o crescimento e abaixo inibe. Aqui seria a concentração de hormônios. Quando eu tenho uma pequena concentração de hormônios, eu estimulo a raiz a crescer. Se a minha concentração vai aumentando, o estímulo de crescimento da raiz vai diminuindo e o caule começa a aumentar. Quando eu tenho muita concentração de hormônio, a raiz já tem seu crescimento inibido, enquanto o caule vai só aumentando. Tá? É importante saber esse gráfico, isso aqui geralmente a gente sempre cobra. Que a raiz e o caule precisam de concentrações diferentes de auxina para crescerem. E nessa brincadeira, quando o sol pega a lateral na planta, como é que aquela planta está na janela, o caule, que precisa de muita auxina para crescer, a auxina que está do lado esquerdo altamente concentrada promove o crescimento desse lado. Já na raiz, não. A auxina que fugindo da luz solar se acumulou na esquerda da raiz, a alta concentração de auxina inibe o crescimento das células da raiz. A raiz precisa de pouca auxina. O lado que ficou com pouca auxina é o que cresce mais. Que é o lado direito aqui. Tá? Gente, alguma dúvida? Fala comigo aí. Tá tranquilo? Só tem 5 alunos nessa sala? Agora. Agora eu chorei de emoção. Pessoal, então tá bom. Então vocês viram como a auxina ela é influenciada, ela promove o crescimento das plantas, os seus movimentos e ela é influenciada pela luz. Isso aqui ficou fato, né? Consumado. Agora a gente vai ver uma outra coisa que vai influenciar na auxina também, os seus movimentos, para ela ir mais para um lado, mais para o outro.
que é a gravidade. Quando a luz vai influenciar no movimento das plantas, a gente chama de fototropismo. Quando a gravidade vai influenciar no movimento das plantas, a gente chama de geotropismo. E funciona assim. Quando você já viu aquelas plantas que crescem laterais no barranco? Vamos supor, muitas vezes tem um barranco aqui. Aí você tem uma planta nesse barranco, ela vai crescendo de lado, depois ela vai fazendo isso. Por que essa planta não cresce assim? Por que ela faz esse movimento? É justamente por causa da influência da gravidade nesses hormônios lá, na auxina. E vamos pegar aquela plantinha que está crescendo de lado ali no barranco. O que a gravidade faz? A gravidade vai puxar a auxina toda para a parte de baixo, ou seja, a minha auxina aqui vai se acumular toda nessa região aqui. Toda na região mais abaixo. E aí a gente precisa lembrar o quê? Eles vão precisar de concentrações diferentes para crescer. O maior representante da auxina é o tal do AIA. E o caule funciona assim. Muito AIA, já a raiz yes. Aí você analisa o que comigo? Quando a planta está de lado, a auxina se acumula tanto na parte da raiz quanto no caule, tudo nessa parte de baixo. Então o que vai acontecer? Imagina, né? Você vai analisar o que? Ó? Aonde está lotado de auxina, o caule precisa de muita auxina para estimular o crescimento dele. Então, olha só o que acontece. O lado que está lotado de auxina vai crescendo mais. Olha lá. O caule começa a crescer mais desse lado que esse. Então, ele vai entortando. E vai entortando nesse sentido, né? Enquanto a parte da raiz se acumulou muita auxina nessa parte aqui. E isso inibe o crescimento dessa parte. Naturalmente, o lado que ficou com menos auxina, que é essa parte de cima,
vai fazendo um crescimento mais intenso. E aí nossa raiz começa a vir para cá. Ou seja, baixa concentração de auxina faz ele alongar aqui nessa região. Aqui a alta concentração faz ela alongar nessa região. Tá? Que é o que existe aqui. Ó. Muita concentração aqui no caule, isso vai fazer com que meu caule faça aqui, ó, cresça mais do lado que está a auxina. Então ele vai crescendo mais desse lado e vai virando para cima. Quanto à nossa raiz, a alta concentração de auxina mais desse lado aqui vai fazer o quê? Que a nossa raiz cresça nesse sentido aqui. Não sei o que eu quero, não. Tá? Ela vai crescendo mais do lado que ficou um pouco auxina. Gente, dúvidas? Tranquilo? Tomar água aqui. Então tá bom. Então vamos seguir o baile. Ah, deixa eu só pegar um gráfico aqui. Nós temos que ser capazes de interpretar esse gráfico aqui. Esse é um gráfico com mais itens, tá? Os pontos em que a auxina atua no crescimento são as raízes, as gemas laterais e o caule, tá? As gemas você tem tanto na ponta da planta quanto na lateral, tá? Então, o que você observa? A raiz é que menos precisa. Ó, lembra, concentração da auxina. A raiz é que menos precisa de quantidade de auxina para crescer. Por exemplo, uma concentração dessa de auxina aqui faz a minha raiz ter o maior crescimento possível. Ela está acima dessa linha, ou seja, nessa parte a minha raiz vai estar com essa porcentagem de estímulo de crescimento. À medida que vai aumentando, a raiz vai inibindo. As gemas laterais já começam a se beneficiar. À medida que vai aumentando, vai inibindo as raízes, começa a inibir a gema. Aqui, uma concentração de auxina numa região da planta nesse nível vai fazer com que nós tenhamos uma maior intensidade de crescimento do caule. Mas a raiz e a gema, nesse nível de auxina, ambas não crescem, ficam inibidas. Tá? Então, é basicamente isso. Como eu disse, cada um tem uma concentração ideal de crescimento. Lembrando, a auxina a gente vê que ela alonga se ela promove o movimento das plantas para a esquerda, para a direita,
E essa influência, esses movimentos da planta vão depender da influência da luz e da gravidade, tá? Resumo, foi isso que a gente falou até agora. Agora a gente vai ver uma coisa interessante também, que são os nastismos. Os natismos, cara, são aquele crescimento, aqueles movimentos que a planta faz em resposta a algum estímulo. Esse movimento não tem participação da auxina. Vocês já viram essa plantinha aqui comigo, a dormideira, né? Você encosta a mão, ela fecha. A planta carnívora também que se movimenta lá para prender insetos. Esses movimentos, tá? São chamados de nastismos. Essa plantinha, cara, tinha muito na Humberto Mauro antigamente. Olha lá. Quando eu era pequeno, a gente passava a mão nela direto. Olha lá. As bichinhas. Isso é igual um Pokémon. Quem jogou sabe o nome do Pokémon. Essa planta aqui, cara, ela tem um suco digestivo dentro dela. Depois que o inseto cai aqui dentro, ele fica grudado. Ela fecha a tampinha aqui, ó. O cara também tá botando a nainha para se estrepar. Ela fecha essa tampinha aqui e começa a fazer digestão do inseto. Botou uma minhoca. Ele tá forçando a barra, mas isso aqui basicamente quando pisa um mosquitinho aqui, ela vai fechar e vai meter bronca. E ela é meio pegajosa aqui, entendeu? Nessa parte aqui, porque naturalmente não pode. Olha que o bichinho encostar ali, ó lá, tá vendo? Não pode ser fácil dele escapar, não, senão não consegue pegar ninguém. Aí, galera, seguindo agora na auxina, a gente vai ver a função dela, a questão no enraizamento. Tem plantas, se você pegar uma mudinha dela, botar na água, com o tempo ela cria uma raizinha, tá? Essa raizinha é gerada pelo estímulo da auxina também, tá? Ela começa pela falta de água e nutrientes, ela começa a produzir auxina que vai estimular o crescimento dessas raízes para tentar capturar alguma coisa da onde a planta está. Geralmente a gente coloca certas mudas na água, ela cria essa raiz e depois você planta ela na terra, tá? Aqui a dominância apical é um negócio muito interessante. Vocês já ouviram... Ô Vitória, não tinha visto sua pergunta não. Essas plantas elas comem mesmo o bicho, tá? O que acontece? Essas plantas, aí você pensa assim, pô, mas a planta ela é verdinha, né? Ela faz fotossíntese, para que ela come o animal? Essas plantas, elas são muito comuns delas se desenvolverem em terrenos
meio pobre de nutrientes como nitrogênio e outros nutrientes que é muito importante para qualquer planta sobreviver. E aí a forma que essa planta tem de adquirir esses nutrientes é pela essa predaçãozinha que ela faz desses insetos. Entendido? A fotossíntese abastece ela de certas coisas, mas devido a ela estar como é que fala? Num solo pobre, ela acaba tendo que se nutrir para fazer uma compensação nutricional. Entendido? A dominância apical é o negócio mais comum que você já ouviu falar no dia a dia, mas não fazia ideia. Já viu aquela história quando você poda a planta ela cresce mais? Brota uns ramos, já ouviram falar isso? Às vezes você tem uma plantinha, sua mãe fala, alguém, né? Fala assim, vamos cortar aqui que vai brotar uns ramos. Tem muito a ver com esse gráfico aqui, ó. A... Olha só, lembra, a concentração de auxina está no eixo de X aqui, no nosso gráfico. E aqui vai te falar se a região da raiz das gemas do caule, de acordo com a concentração, se está crescendo ou inibindo. A auxina ela é produzida muito grandemente nessa ponta do caule. Então vai produzindo, vai tendo uma alta concentração de auxina aqui. E uma alta concentração de auxina faz o caule crescer muito. Mas olha só, uma alta concentração de auxina, compensação as gemas laterais, são inibidas do seu crescimento. Por isso que na ponta das plantas, você não vê muito raminho brotando aqui, ficando grande. É só à medida que a ponta vai se afastando dos ramos, é que as partes laterais, os ramos laterais começam a se desenvolver grandemente. Por quê? Porque a ponta tem muita concentração de auxina. Isso inibe esses ramos laterais desenvolvidos. Agora, se eu vou lá e corto a planta, o ápice da planta, a concentração de auxina nessa região aqui vai diminuir. E ela diminuindo, ela vai para concentrações que são boas para essas gemas laterais desenvolverem. Então isso faz com que as plantas comecem a brotar com ramos laterais, porque como você cortou a produção de auxina momentaneamente, né, que depois ela repõe, refaz, os níveis de auxina caem e os ramos laterais começam a se desenvolver melhor. Entendido? Vamos ver aqui. Uma foto. Olha lá, se eu corto a gema apical, ela começa a desenvolver os ramos laterais, tá? Ó, tá vendo? Que a produção alta de auxina ela é interrompida. Ok? Mesmo caso. Galera, então vamos fazer a chamada por hoje. Rendemos bem. Alguém tem alguma dúvida aí? Fala comigo. Show de bola?
Alice, está aí? Ana Júlia, Brenda, Bruno, Caio, Clara, Eduardo, Gabriela, Isadora, João Gabriel, Gabriela, Isadora, não tá não? Letícia, Lisa, Lívia, Lucas, Luísa, Luíla, Manuela, Marcelo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marianas, Milena, Samira, Serginho e Vitórias. Pessoal, então tranquilo, rendemos bem hoje. Por hoje é só. Falou? Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchauzinho. Vão com Deus. Eu que agradeço.